Salve Maria, Santíssima Virgem, viva Cristo Rei do Universo. Você está no canal Salve Maria. Esse canal a pedido de Nossa Senhora para evangelizar, para fazer formações, para atingir o máximo de pessoas, aquelas que ela quer, né? Segundo a vontade do Filho dela. Porque Maria, a mulher da obediência, faz tudo que o Filho dela manda, né? Então, como nas bodas de Caná, nós também vamos lá e vamos fazer tudo de acordo segundo a vontade do Pai e pelas ordens de Nossa Senhora, quando ela disse: fazei tudo que Ele vos disser. Então vamos lá, vamos pedir a Deus agora, antes de começar, a inspiração do Espírito Santo. Vamos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Então, este é o vídeo 2. Quem não viu o vídeo 2, o vídeo 1, volta lá e vê o vídeo 1, tá certo? É o vídeo sobre perguntas e respostas, Catecismo da Verdadeira Devoção, todo baseado no Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignion de Montfort. Amém? Então, lá no primeiro vídeo, nós fizemos duas perguntas, né? Resposta das duas primeiras perguntas daqui. O livro, ele é dividido, para quem não conhece ainda, dos capítulos igualzinho, acompanhando o tratado do mesmo jeito. Então, facilita muito nosso entendimento, tá bom? Pergunta 3. No vídeo 1, repetindo, nós fizemos as duas primeiras. Foi um vídeo realmente longo, muito rico, né? Nesse daqui nós vamos fazer mais, porque ficou muito longo a introdução toda, mas muito rico. Então vai lá e aproveita, se você não viu ainda, tá certo? Então, o que se entrega a Jesus e a Maria com esta consagração? Vamos ver. Na verdade, eu acho que essa pergunta aqui, eu respondi ela nos comentários do primeiro vídeo, mas eu vou repetir agora com maior amor, tá certo? O que nós entregamos? Nós entregamos os nossos bens espirituais e materiais, tudo que nós somos e temos de material e de espiritual, nós entregamos ao comando de Nossa Senhora. Ela vai fazer o que ela quiser com os nossos méritos. Exemplo, todas as vezes que nós fizemos boas ações, como um copo d'água a uma pessoa que está precisando, uma visita ao enfermo, uma visita a alguém da família que está há um tempo doente, precisando de uma visita, e a gente não foi lá, ninguém nunca mais foi lá visitar, a gente faz. Isso são boas obras, né? A igreja chama de boas obras. Obras de caridade, certo? Quando você reza na intenção de outra pessoa, pedindo por outra pessoa, né? Quando você dá esmola, certo? Quando a gente participa das missas, bem participado. Quando nós rezamos o rosário, quando nós fazemos jejum, penitência, enfim. Todas as boas obras materiais e espirituais que nós fazemos, nós ganhamos por isso méritos, que são graças, que São Luís chama, no Tratado da Verdadeira Devoção, como tesouro espiritual. Essas graças vão servir para nós, para nos auxiliar no nosso purgatório. Tá certo? No nosso purgatório. Ou então, se necessário for, da permissão de Deus, por alguém que a gente queira aqui ainda. Como no caso de Glória Apolo, quando ela teve a intercessão de um camponês, né? Todo mundo já conhece a história dela. Então, Nossa Senhora que vai saber resolver isso, certo?
são nossos bens, nossos méritos. A gente ganha por ter feito o bem, entende? Eu tô falando assim de uma forma bem simples para que você possa entender. Aí esses méritos, essas graças, São Luís chama de tesouro espiritual, tá bom? Então, quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, pelo método da escravidão por amor, o método da verdadeira devoção, total entrega a Jesus pelas mãos de Maria, nós damos a Nossa Senhora o poder, a autoridade dela fazer o que ela quiser com esse nosso tesouro. Entende? Ela faz o que ela quiser. Antes da gente se consagrar, nós podemos pegar o texto e dizer, esse texto aqui, o que eu ganhar dele vai para tal intenção. A Santa Missa, vou mandar rezar a missa em tal intenção. O que eu ganhar de graça, de mérito por ter assistido essa missa, não vai para mim, vai para fulano e tal ou para a intenção que eu estou dando, né? Porque eu ofereci. Mas, quando nós nos consagramos a Jesus pelas mãos de Maria, pelo método da escravidão de amor, nós damos o direito a Nossa Senhora dela fazer o que ela quiser. Dela usar desse tesouro para ela ajudar e salvar as almas que ela quiser, meus irmãos. E isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos ajudando Nossa Senhora a resgatar as almas dos filhos dela que estão se perdendo no purgatório. Como ela mesmo disse. Ela mesmo disse isso. Ela disse, meus filhos, ela disse em Fátima aos pastorinhos, ela disse, meus filhos estão se perdendo porque não tem quem rezem por eles. Entende? Essa é a importância de nós cooperarmos com Nossa Senhora para realizarmos essa busca dela pelas almas no purgatório. Amém? Então, é isso, tá certo? Nós damos direito total a Nossa Senhora de fazer o que ela quiser, inclusive nossos bens materiais, né? Nossa casa, nossa vida, nossa família. Meus irmãos, e eu pergunto, como perguntei também no primeiro vídeo, sempre pergunto nas formações, tem mão melhor para nós deixarmos nossos bens? Existe mão melhor, pessoa de mais confiança para nós deixarmos nossas graças, nossos bens, do que nas mãos da Virgem Santíssima? A Mãe de Deus e nossa não tem, né? Então, não se preocupem, entregue e confia. A outra pergunta é, quem iniciou ou estabeleceu a consagração a Nossa Senhora? Olha, quem começou foi São Luís? Não, não foi São Luís. Foi o próprio Cristo. Quando? Quem lembra? Quando? Aos pés da cruz. Lembram? Aos pés da cruz, Nossa Senhora estava lá com o discípulo amado, João, e Jesus nos deu a ela e deu a ela, através dele, para nós, né? Nos deu a ela e deu ela para nós, através de João. E deu-nos todos a nós, a ela, e a ela a nós. Oh, coisa linda. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então, com o passar de todo o tempo após a sua ressurreição, Nossa Senhora, ela ficou, antes de ser levada ao céu, né? Claro, antes de ser assunta ao céu, ela ficou com João. Logo após a ressurreição, como até a Sagrada Escritura diz, o discípulo amado a levou para casa, né? Então, olha como João era conhecido. João era conhecido como teólogo. Imagina, na época ainda que Nossa Senhora estava aqui entre nós, antes da linda dormição dela, né? A assunção dela ao céu. Então, João era conhecido como teólogo. Por quê? Por quê conhecido como teólogo? Como assim? Meus irmãos, ele estava morando com quem? Quem estava aos cuidados dele? Nossa Senhora, né? Então, Nossa Senhora ensinou muito, falou muito da sua vivência, por isso ele foi o último a morrer, né? O apóstolo João, ele foi o último a morrer.
Nossa Senhora ensinou muito ele escreveu tudo aquilo. E Nossa Senhora, e ele ali catequizava muito, ele estava cuidando de Nossa Senhora. Então, olha bem, nós aos cuidados de Nossa Senhora, em quem nós podemos nos transformar? Em quem ela auxilia a nós nos transformarmos com o nosso sim. Tá vendo? Lá onde tudo começou, na entrega. Com o passar do tempo, vários e vários santos, antes mesmo de São Luís, sim, já faziam essa consagração, já faziam essa entrega. A gente pode ver lá no final do tratado, quem tem o tratado aí, pega aí, ó. Lá no final do tratado, não sei se vocês têm esse tratado aqui. Esse aqui, o mesmo do meu, da editora Opscord, tá vendo? Lá na página 263, ó, como foi antes de São Luís. São Luís, ele escreveu o tratado em 1712. Ele colocou no papel, porque ele já vinha, ó, fazendo a consagração muito antes disso. Mas como ele viu que ele estava sendo perseguido e que iam acabar conseguindo o que estavam tentando, que era matá-lo, ele disse, eu vou colocar no papel. E colocou, 1712, tá? E o tratado só foi encontrado quase 130 anos depois disso. Aí, olha aqui, ó. Algumas partes, esse aqui foi que eu li para vocês também no vídeo passado. Algumas autorizações e recomendações da igreja, bem antes de São Luís, sobre a devoção. Ó, Clemente VIII, sabe quando? 1592. Ele foi papa entre 1592 e 1605. Olha o que ele disse, confere grande indulgência à confraria dos escravos, estabelecida nos conventos religiosos do Hospital de Caridade, no bairro São Germano, em Paris, assim como os que trazem consigo e recitam a coroinha de Nossa Senhora. Gregório XV, 1621, ele confere indulgência aos escravos de Nossa Senhora. Urbano VIII, 1625. Vocês estão vendo? Alexandre VII, 1655. Pio IX, aqui já foi mais, né? Foi 1846. Mas vocês estão vendo como a igreja, antes de São Luís colocar o tratado no papel e trazer para nós, guardar para nós esse segredo e fazer questão, se garantir de que ele fosse propagado, apesar da profecia que ele teve de que o demônio esconderia esse tratado, esse tesouro, por muito tempo no fundo de um baú, né, na arca. Então, essa profecia, né, e apesar dessa profecia, né, já existia há tempos, né, a autorização da igreja. Já existia, né? Então, foi uma consagração, uma entrega. O que é consagrar? Vamos lembrar. Consagrar significa separar para. Entregar aos cuidados de. Consagrar. Então, nós consagrados, nós somos entregues aos cuidados de Jesus, pelas mãos de Maria. Nós somos separados para Jesus pelas mãos de Maria. Entendem? Então, desde lá, quando Jesus nos consagrou, nos separou para a mãe dele, para ele, através da mãe dele, dando ela para nós e nos dando a ela, ali já começou a total entrega. Entendem? Com o passar do tempo, foi acontecendo a metodologia para facilitar que a gente fizesse isso. Porque o que acaba acontecendo? O batismo, os votos que nós fazemos no batismo ao criança pela boca dos pais e padrinhos. Aí, no crisma, nós renovamos já grandes, né? Já praticamente adultos. Então, esses votos, eles acabam sendo negligenciados. E esses votos é tudo que objetiva a consagração, né? Esquecer do demônio, afastar do demônio, negar,
qualquer obra que venha dele, né? Tudo aquilo que a gente lê quando a gente faz os votos. Dizer que crê em Deus, rejeitar totalmente o demônio e o pecado. Então, no estabelecer dos votos do batismo, que primeiro pela boca dos pais e padrinhos, depois pela nossa, a gente acaba não cumprindo, a consagração vem para isso, para que a gente renove com firme propósito os votos batismais. Porque a partir do momento que Jesus Cristo, aos pés da cruz, entregou-nos a Maria e entregou Maria a nós, ele estava querendo nos afastar do demônio. Porque sabia que só através dela nós conseguimos. Nós vamos conseguir só através dela nos afastar completamente do demônio. Por quê? Porque ela é a mulher do Gênesis e é a mulher do Apocalipse, não é? Quando lá em Gênesis Deus disse, a mulher e a descendência dela te esmagarão a cabeça. Entendem? E lá em Apocalipse diz que ela venceu o dragão. Entendem? Então, foi isso que o próprio Cristo na cruz quis passar para nós. Com o passar do tempo, os santos padres, os santos papas da igreja, os sábios foram passando na santa tradição. E São Luís, ele colocou no papel, porque ele viu a grandiosidade dessa entrega para os tempos que estavam acontecendo, né? Os tempos que estavam acontecendo ali, lembra que isso precedeu a Revolução Francesa, e para os tempos que ainda hão de vir. Como ele disse, pega aí no tratado número 12, 112. Vamos ver aqui, ó, no tratado, não é página, tá? O tratado a gente não trata por página, a gente trata por número. São Luís deixou pra gente por número. Vamos ver aqui. Qual número? Vamos para ir bem direto agora. 114. Vamos ver diretamente o 114, tá bom? Prevejo que muitos animais frementes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos esse pequeno escrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para o compor. Lembram que eu disse a vocês que tentaram várias vezes matá-lo? Por isso que ele disse, não, vou colocar no papel, que era para garantir. Atacarão mesmo e perseguirão. Não, ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca. Foi onde ele foi encontrado, no fundo de um baú, no meio das coisas de São Luís, após a Revolução Francesa. Ele continua. Mas quem porta tanto melhor, esta visão me anima e me faz esperar com grande êxito, isto é, um grande esquadrão de bravos e valorosos soldados de Jesus e Maria, de ambos os sexos, que combaterão o mundo, o demônio e a natureza corrompida nos tempos perigosos que mais do que nunca se aproximam. Olha aí o motivo pelo qual São Luís decidiu colocar no papel para nós. Graças a Deus, né? Que ele fez isso. Graças a Deus. Então, foi aí que começou essa consagração total. Tá certo? Foi São Luís de Montfort quem inventou a escravidão por amor. Eu já resumi tudo, já expliquei, mas eu vou colocar aqui a resposta do livro para vocês. Não foi São Luís de Montfort quem inventou e estabeleceu a total consagração à Santíssima Virgem. Quem estabeleceu a consagração foi o próprio Jesus ao entregá-la aos seus cuidados, todos que redimiram o seu sangue. Mesma coisa, né? Outra pergunta. Por que Jesus nos consagrou à sua Mãe Santíssima, colocando-nos sobre seus cuidados? Jesus nos consagrou aos cuidados de sua Mãe Santíssima para que ela nos ajudasse a alcançar a salvação. Tá vendo que resumiu também? Essa minha resposta foi longa, mas pegou logo as 3 perguntas. Que ele mandou de forma que perseverarmos na amizade e na comunhão com ele e alcancemos a eterna bem-aventurança. Se foi, é como São Luís começou. São Luís começa o tratado da verdadeira devoção, né? Ele já inicia assim, ó. Vamos lá, primeiro.
Vamos lá, peguem aí o tratado, peguem aí o seu tratado número 1. Número 1 do tratado. Oh, coisa linda! Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Tá vendo? Pronto, né? Isso como explica tudo? Tá tudo bem explicadinho agora. É só ler o tratado, tá? Não é à toa que o Tratado da Verdadeira Devoção foi o livro de cabeceira de São João Paulo II. E o Papa deu para nós, garantiu para nós que a gente lucra bênção apostólica toda vez que a gente lê ele. Então, vale a pena ou não vale ler? Vamos lá? Vamos continuar. Quando a consagração a Nossa Senhora começou a ser entendida como escravidão de amor ou escravidão total. A santa escravidão de amor, assim como muitas outras práticas e doutrinas dentro da igreja, passou por um desenvolvimento orgânico. Desculpa. No sentido que, com o passar do tempo, foi sendo sempre melhor e mais profundamente compreendida. Já se encontram nos primeiros séculos as orações realizadas pelo povo cristão, onde se invocava a Santíssima Virgem. A primeira de todas, com o título de Sub Tuum Praesedium, que é aquela a vossa proteção recorremos. A pergunta foi por que essa consagração foi entendida como escravidão de amor, né? Além do motivo de nós darmos tudo que temos e somos a ela, para ela cuidar como ela quiser. Aí, desde o começo, estou falando antes de São Luís, né? Foi encontrada nos primeiros séculos a oração Sub Tuum, aquela que diz... você sabe qual é. Todo mundo sabe qual é, porque a gente às vezes não liga o nome à pessoa, né? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Então, com essa oração, a igreja já percebeu nesta oração, a primeira que foi encontrada lá dos primeiros séculos, né? Que o povo de Deus tinha muita veneração, muita dependência de Maria já enquanto ela viva, né? Percebeu-se nas orações, nos livros, nos escritos, nos pergaminhos, na verdade, nos escritos que tratavam sobre essa devoção, essa procura do povo à época, o povo antigo, a igreja antiga, encontrada, né? Falando sobre Nossa Senhora, que se tratavam mesmo de escravos. E faz-nos lembrar a quê? Lá em Lucas, lembra? Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, se Nossa Senhora se colocou como escrava do Senhor, nós que estamos para imitá-la, nós que estamos seus filhos, que somos seus filhos, né? Por adoção de Jesus Cristo. Se ela é mãe de Deus, ela é mãe de Deus e nossa, que Jesus nos deu a ela, né? Então nós também devemos imitá-la na sua santa escravidão. No século VII, Santo Ildefonso, bispo de Toledo, na Espanha, escreve um livrinho intitulado Da Virgindade Perpétua da Santa Maria, na qual se intitulava Escravo da Escrava do Senhor. Olha que lindo. Ele, no século VII, ele se declarava escravo da escrava do Senhor, Santo Ildefonso. E aí foram outros vários, né? A doutrina acerca da total escravidão ou escravidão marial foi se desenvolvendo com o passar do tempo e da Espanha ocupada pelos muçulmanos. Foi levada a vários países partindo da Espanha. Finalmente chegando à França, onde essa prática encontrou terreno fértil. Passando pela Catedral de Berulle, Bordon,
São João Eudes e outros grandes nomes, foi em São Luís Maria Grignon de Montfort que a santa escravidão de amor encontrou sua expressão mais perfeita, sendo também por meio deste grande apóstolo, São Luís Maria Grignon de Montfort, que Maria, apóstolo de Maria, que essa prática devocional tornou-se mais popular. A doutrina e a espiritualidade da santa escravidão de amor foram imortalizadas no célere escrito, o Tratado da Verdadeira Devoção. Aí pronto, pegou. Então quer dizer, já vinha se fazendo as citações da escravidão de amor. Santos já vinham se declarando escravos da escrava de amor, escravos da escrava de Jesus, escravos da escrava de Deus. E em São Luís ele, botou no papel de uma vez e aí estourou, graças a Deus, chegando até nós hoje, séculos depois, né? Vamos lá? Porque se diz que o demônio escondeu o Tratado da Verdadeira Devoção por 130 anos? Essa parte aí eu já respondi, vai lá ver. Ela está no primeiro vídeo, tá certo? E eu falei um pouquinho agora também, né? Mas se você quiser... E eu acabei de dizer, na verdade, também agora no número 114, não é? Após a publicação do livrinho, foi traduzido em dezenas de idiomas e espalhou-se pelo mundo inteiro, tornando-se esse livrinho mariano mais lido e mais estudado de todos os tempos. Porque o demônio quis destruir o Tratado da Verdadeira Devoção e o escondeu por 130 anos. Aqui é importante eu parar para a gente falar sobre isso. Porque o demônio quis escondê-lo. Porque Deus permitiu, são duas perguntas, a gente consegue responder em uma só. Porque Deus permitiu que o demônio escondesse o tratado por praticamente 130 anos. E o nome verdadeiro do tratado, que eu também falei lá no começo, mas eu vou dar um resumo agora nessas 3 perguntas para que clareie mais os nossos sentidos com relação a isso, tá certo? Vamos começar pela última pergunta, o nome, né? Ao ser perdido todos os materiais de São Luís durante a Revolução Francesa, após a Revolução Francesa, alguns anos após, foi encontrado por seus seguidores, né, confraria dos escravos, foi encontrado o material, todos os materiais, vários, mas muitos perdidos, de São Luís, principalmente os escritos, tá certo? Mas muitos perdidos, avariados. No mexe-mexe, naquele bagunçaram tudo, né? O pessoal na Revolução, os bárbaros na Revolução fizeram toda aquela maldade. Então, quando encontraram entre os materiais de São Luís, dentro de um baú, no fundo de um baú, como ele profetizou 130 anos antes, né? O demônio vai escondê-lo no fundo no escuridão, no fundo de uma arca. Olha mesmo. Então, quando foi encontrado o Tratado da Verdadeira Devoção, rapidamente os seus seguidores decidiram publicar, certo? Só que o que aconteceu? Ele foi encontrado sem as primeiras e as últimas páginas. Não era um livro ainda, eram pergaminhos escritos, né, os papéis, tudo junto ali, mas estavam sem as primeiras e sem as últimas páginas. Ao lerem o material, por cima, muito por cima, e também conhecendo já como foi a missão de São Luís, né? Como ele se portava com relação à verdadeira devoção, eles escreveram o título como A Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que é um método que a gente tem que seguir, por isso chama tratado. Porém, sobretudo, todavia... Quando eles encontraram o restante do material, nos esboços escritos por São Luís, lá havia o verdadeiro título desse tesouro, como ele chama, desse tesouro. Sabe qual era? Preparação para o reino de Jesus Cristo. Preparação para o reino de Jesus. Meus irmãos... O nome disso aqui, ó, preparação para o reino de Jesus Cristo. Estamos respondendo a outra pergunta já, porque o demônio escondeu e porque Deus permitiu que escondesse, né? Porque tudo é permissão de Deus.
Olha aí o nome já responde. Maria, a mulher da nova Eva, a mulher profetizada lá no Gênesis. Maria, a mulher do Evangelho, da obediência, vivida no escondimento. Maria, a mulher do Apocalipse, que venceu o leão. Uma coroa com 12 estrelas, aquela coisa linda que a gente vê que São João escreveu em Apocalipse. Preparação para o reino de Jesus Cristo com esta mulher. Aquela que fez Satanás, Lúcifer, se rebeliar no céu e ser expulso de lá. Vocês acham que o demônio ia ficar quieto? Quantas vezes a gente não ouviu o próprio pároco da nossa paróquia falando, e outros padres falando que o demônio não aguenta ouvir o nome de Maria? Preparação para o reino de Jesus Cristo. O demônio ia permitir? Ia querer? Não. Por isso que em vida atacou São Luís até por consequência, e permissão de Deus também, consequência dos atentados que teve, ele morrer, como também atacou e ataca até hoje aqueles que colocarem esse tratado em prática. Nós, eu, você, o bicho ataca ou não ataca? Ataca, mas ele não vence, não é? Então, por permissão de Deus, para que nos fortalecesse, porque em tudo dá graças a Deus e tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, até mesmo as coisas ruins, Deus permitiu que esse tratado fosse escondido realmente e também que para provar que São Luís estava falando a verdade na profecia que fez 130 anos antes. Não é lindo? Muito lindo. Outra, porque São Luís deu ao Tratado de Devoção o título original de Preparação para o Reino de Jesus Cristo. Resumi também, mas deixa eu ler aqui a resposta do autor, tá certo? A primeira frase do tratado expressa bem a ideia do autor e a finalidade do livro. Foi pela Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar. Número 1 do tratado. Eis a resposta. Porque foi a resposta dessa pergunta. A pergunta número 12. Por que foi que São Luís deu o nome de preparação para o reino de Jesus Cristo? Está dizendo aqui, né? Como? Se Jesus veio ao mundo. Deus se fez carne entre nós. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verbo encarnado. Filho único de Deus vivo. Fez-se carne até nós através de Maria Santíssima. Vai nos salvar através dela também. Então, para nos prepararmos bem para o reino de Jesus Cristo, quando ele voltar a reinar, né? E vai voltar através dela, claro que nós temos que nos preparar com a Generalíssima. Amém? E a última pergunta aqui do primeiro capítulo. Qual é o fim principal dessa devoção? Eu vou ler também um pedacinho aqui, para nós entendermos ao pé da letra o autor. A finalidade desta total entrega a Nossa Senhora é nos unir mais perfeitamente a Jesus Cristo e nos ajudar a perseverar e crescer em sua graça, aceitando a maternidade espiritual de Nossa Senhora, estabelecida por Cristo nos pés da cruz. Nos entregamos totalmente a essa boa mãe, para que ela nos ensine a cumprir em nossa vida a santíssima vontade de Deus, ou seja, a obedecer tudo quanto Jesus mandou, de forma que perseveremos na comunhão com Ele e assim nos tornemos verdadeiros seguidores de Cristo e alcancemos a nossa eterna salvação. Então, em boas palavras, para nós aqui, o autor foi ótimo quando transcreveu para a gente nessas palavras o tratado. Qual o objetivo? Para que se consagrar? Né? Ele pergunta, qual é a principal finalidade, o fim desta devoção? Meus irmãos, eu sempre pergunto, eu sou mãe. Quem é mãe aí? Pense.
Quem não é mãe é filho, né? Com certeza. Quem ainda não é mãe ou pai é filho. Eu digo a vocês, quando a gente está com o nosso filho em algum lugar e ele cai, o que é que a gente faz? Mesmo ele sendo pequeno ou grande, porque mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Se for pequeno, ele vai começar a chorar, a gente vai dar uma carreira, vai pegar ele nos braços e vai cuidar da ferida, do machucado, fazer ele parar de chorar, de acalmar ele, não é verdade? Se for grande, a gente vai correr do mesmo jeito, vai dar uns gritos, vai dar uma brigada, vai dar uma pisa, né? Mas vai cuidar de cicatrizar as feridas, de emendar o que quebrou, de levar para o hospital, de pagar as contas do hospital. É ou não é? Mãe não faz isso? Faz. Então, se nós, mulheres pecadoras, que temos nossa concupiscência, a nossa inclinação para o mal, que estamos sujados e manchados pelo pecado original, o pecado dos nossos primeiros pais. Nós, como mãe, temos esse amor tão grande por nossos filhos. E imaginem, meus irmãos, como é o amor da mãe por nós. Da mãe de Deus por nós. Jesus nos entregou a ela porque sabia, meus irmãos, Jesus sabia, ele sabia que nós precisaríamos dela para nos salvar. Até os pés da cruz, nos últimos suspiros que Cristo teve, sofrendo como ele sofreu. Ele gastou o restinho da voz, da força que ele tinha para falar, nos entregando a Maria e entregando nós a ela. Vocês já pararam para pensar isso? Como é que os irmãos protestantes não conseguem ver isso? Como? O objetivo que Jesus teve naquele momento, e o objetivo que São Luís teve, que todos os santos padres da igreja, São João Paulo II, São Padre Pio, São Maximiano Maria Kolbe, todos os objetivos da igreja foi o mesmo de Jesus naquele momento. Garantirmos o melhor caminho para a gente chegar ao céu. É isso. É isso. Cristo quis isso, garantir que eu com ela e ela comigo ia me ajudar, eu ia estar na melhor mão, eu ia estar no melhor caminho, na melhor estrada, como Santo Agostinho diz, na melhor escola, na melhor forma para chegar à santidade com Maria. Não tem outro meio. Foi o meio que o Cristo veio a nós e é o meio que nós podemos ir até Ele. É com Nossa Senhora. Então o objetivo da consagração é isso, é alinharmos a nossa vontade à vontade dela. Porque a vontade dela é alinhada à vontade do Pai, é alinhada à vontade de Deus. Da mesma forma que Jesus, apesar de não estar na hora dele, quando Nossa Senhora, nossa mãe, intercedeu por nós, por mim e por você, naquele momento nas bodas de Caná, porque nós estávamos todos ali, somos descendentes deles, nós estávamos todos ali. E Nossa Senhora intercedeu pela alegria, pela felicidade daquele casamento, daquele matrimônio, dos filhos dela. E mesmo sem estar na hora, sem ainda estar na hora do filho de sangue dela, de carne, ele obedeceu. Ele fez e atendeu o pedido da mãe dele. Por quê? Porque ele sabia que a intenção da mãe dele pedindo aquilo, mesmo sabendo que não estava na hora dele, era fazer o bem a seus filhos. Aqueles filhos que estavam naquele casamento, era mostrar-lhes o amor. E através dela mostrar o amor de Deus, porque o milagre foi feito. Mesmo ela tendo essa resposta do filho dela, mulher, ainda não está na minha hora.
Ela, como mãe, sabia que o filho dela ia obedecer. E virou-se aos servos e disse: fazei tudo o que ele vos mandar. Então é isso que a consagração faz pra gente. Nos ensina, nos clareia, nos lembra as bodas de Caná. Que nós temos que recorrer à mãe, à mulher. Eles, os servos, podiam ter recorrido a Jesus, porque já era conhecido que Jesus fazia um bocado de coisa ali. Era ou não era? Muita gente já sabia que Jesus curava, Jesus tirava o demônio, Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, tudo. Mas o que aconteceu? Os servos correram atrás de Maria, porque sabia que Maria era a mãe dele. E que ele, conhecido como já estava, né? Foi no começo, antes de Lázaro, quer dizer, eu já ultrapassei, porque quando eu estou falando aqui de Nossa Senhora, eu me empolgo demais. Mas já era conhecido várias coisas que Jesus fazia. Como o próprio evangelista diz. Se fosse colocar no papel tudo que Jesus fez nos 33 anos dele de vida entre nós na terra, não haveria livro suficiente para colocar, né? Então, todo mundo sabia ali quem era Jesus já, né? Os servos poderiam ter recorrido a ele, mas não, os servos recorreram à mãe. Os servos recorreram a Nossa Senhora. O caminho, a escada, que fazendo a vontade de Deus, ela é atendida e ela é querida, porque ela foi desejada por Deus. Ela foi desejada, ela foi amada. Só um minutinho, Pronto, voltei. Ela foi amada, ela foi desejada por Deus. Deus poderia ter feito-se carne no meio de nós, no passo de poder dele, né? No estralar de dedos, vá. Faz aí, já nasça grande já, com 33 anos, né? Mas não. Deus quis manifestar o amor dele a nós através de uma mulher. Então ele desenhou, ele pensou, ele sonhou com Maria. Deus não consegue negar nada a Maria, porque é sua santa criação, é sua santa criatura mais perfeita, entendem? Esse é o fim, é o objetivo desta total consagração de amor e escravidão de amor. É nós nos darmos a Maria para, junto com ela, na escola de santidade, renovarmos nossos votos batismais, caminharmos naquela escola, que nem a escola normal, a gente não começa fazendo alfabetização, primeiro, segundo, terceiro, né? Até faculdade, doutorado, mestrado, tudo, até chegar ao ápice. É este o ápice, o céu, com Maria, na escola de santidade, porque no céu só entra santo. Foi o que Jesus disse. Sede santos como eu e o Pai somos santos. Sede santos, porque no céu só entra santo. E Nossa Senhora, como os santos dizem, a escola da santidade. E como São Luís diz aqui no começo, foi por meio dela que Jesus veio uma vez e é por meio dela que ele vai reinar novamente. E ela é a escola de preparação para o reino de Jesus Cristo. Amém? Voltaremos no próximo vídeo com mais perguntas e respostas. Acompanha, faz aí o que a internet manda fazer, né? Curte, compartilha, divulga, né? E seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Até mais no canal Salve Maria!